de Atos, Bruno, porque o livro de Atos é o começo, é o início da história da igreja, Robson. E nós vamos ver, Alex, que a igreja ela só pode ser relevante e impactante quando ela permitiu o Espírito Santo fluir nela e através dela. E aqui nós temos um pouco mais dessa história, da história dessa igreja. Diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Diga, onde eles iam? Eles pregavam. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo, ou o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. Porém um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes perguntou as boas novas do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tantos homens como mulheres. Você pode fechar seus olhos, curvar a sua cabeça? Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já começou a mover nesta noite de uma forma sobrenatural. Cremos que este mês ele tem um papel de marcar um novo tempo para esta igreja, um novo tempo para cada pessoa que faz parte desta comunidade, Deus. Que não seja apenas uma teoria, que não seja apenas uma notícia ou uma expectativa, que seja uma realidade. Que possamos sim ser impactados e tomados pelo Teu grande poder, ao nível de termos nossas vidas e as nossas histórias transformadas pela Tua unção e pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra fale conosco nesta noite, que a Tua palavra ela cumpra o propósito ao qual já foi liberada aí no trono. Não existe avivamento sem revelação da palavra. Não existe revelação da palavra sem pessoas dispostas a receber esta palavra. Já foi liberada sobre nós, então tomamos posse desta palavra e pedimos que o Senhor nos conduza a viver o melhor tempo das nossas vidas na Tua presença. É a minha oração, e aquele que concorda, diga amém, queridos. Obrigado, amados. Eu tenho uma grande expectativa do que Deus vai fazer a partir desse mês de agosto. Há alguns dias Deus vem falando, pastor Henrique, do que Ele tem preparado para nós. E já faz alguns dias, creio que Deus tem preparado eu e a pastora Nelise para vivermos um tempo da manifestação sobrenatural dEle a partir desta igreja e nesta igreja. Amém, queridos? Há algum tempo Deus vem nos prometendo, há alguns anos Ele vem nos prometendo que como igreja nós seremos referência nesta cidade. Há algum tempo Ele tem nos prometido que como igreja nós vamos impactar os perdidos, os ímpios, os desviados, e nós vamos levá-los a uma transformação em suas vidas. Amém, queridos? E alguns dias atrás Deus levantou um profeta e ele disse que, e eu fiquei até preocupado como receber essa palavra. E Deus falou: nessa cidade de Colombo ainda existem homens que dizem pregar o meu evangelho, mas estão apenas preocupados com aquilo que é seu, e eu entendi como um império. E Deus falou: eu estou começando a fazer mudanças, e eu vou começar a trazer pessoas sedentas para dentro da comunidade cristã Nova Alianças. Ele diz: pessoas que têm procurado em outros lugares serem, a palavra era
não seria nutrida, seria, mas como se fosse nutrida, alimentada. Eles têm procurado alimento em outros lugares e não têm encontrado, e Deus disse: eu vou trazê-los para cá. Se você tem chegado nos últimos meses, e talvez você tenha vindo de outros lugares, e você estava se perguntando: será que foi Deus que me trouxe? Deixa eu te responder com essa palavra profética: você está aqui porque Deus te colocou aqui. Talvez você falava: mas eu gostaria de viver algo novo, e estava cansado das mesmas coisas humanas, das mesmas coisas de império, das mesmas coisas para enaltecer homens. Pois aqui eu não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros, porque tem muita igreja boa nessa cidade, amém, queridos? Mas eu quero dizer que Deus ele está nos marcando e nos selando para trazer um novo tempo para essa cidade. Eu não sei se você já notou onde nós estamos como igreja. Quando eu falo como igreja, Rodrigo, eu estou falando como posição estratégica, território. Nós estamos na principal avenida da cidade de Colombo. Alguns pensam que a principal avenida ainda é a Ribeira, porque ela é a mais movimentada. Mas a rodovia da Uva, ela é a mais antiga, e ela é a principal porque ela leva para o centro da cidade, onde estão os 3 poderes da cidade de Colombo. Essa avenida dá acesso. E nós estamos bem na chegada da cidade de Colombo, na divisa entre Colombo e Curitiba, porque é um propósito de Deus ter plantado esta igreja bem aqui, quase na divisa. Sabe o que é? Para trazer um impacto e uma transformação espiritual para essa igreja, para essa cidade. Quando você entra em Colombo, o que você encontra? Motéis, lugar de imoralidade. E onde existem motéis, tenha certeza absoluta, existem atuações malignas que têm escravizado e destruído famílias. Então Deus nos colocou logo depois deles, porque tudo aquilo que eles querem declarar como destino para as pessoas, quando passam pela avenida, quando chega aqui, é quebrado. Amém, queridos? Essa igreja tem um propósito. Muitas igrejas já tentaram ficar na rodovia da Uva. Não sei por que não ficaram, mas eu tenho certeza que nós, o Senhor, nos plantou para estarmos aqui. Amém, queridos? E tem só uma coisa que eu tenho entendido em Deus: nós podemos até mudar de lugar para outros lugares maiores, mas vai ser sempre nessa avenida, amém? Porque é profético, é profético. O pior é que tem gente dentro da igreja que às vezes não acredita. Não vamos crescer simplesmente para poder ter status. Se o Senhor nos chama, Alex, para crescermos, é porque este é o propósito dele: crescer e multiplicar. E quando, Rodrigo, a igreja cresce, o inferno é saqueado. Quando a igreja cresce, o inferno diminui, amém, queridos? O problema é quando a igreja fecha, o problema é quando a igreja diminui, porque quando a igreja diminui, o inferno cresce. Então que você continue orando e dizendo: Deus, por favor, permita-nos chegar aonde o Senhor nos chamou para chegarmos, amém, queridos? E eu comecei contando o que aconteceu hoje no meu devocional. Eu terminei meu devocional e eu falei: Deus, libera uma palavra para nós hoje. E Deus, Ele me levou a Josué capítulo 3, não lembro exatamente o verso, mas é quando o povo de Israel, o capítulo 3 de Josué, é quando o povo de Israel está saindo do deserto e entrando à terra prometida. Eles estavam, Talita, entrando no lugar onde o Senhor tinha prometido para eles há mais de 43 ou 45 anos atrás. Só que antes deles entrarem ali, Vanessa, olha o que Deus diz. Olha o que é impressionante. Eu falei Vanessa porque a gente fala muito sobre isso, a Vanessa da intercessão. O Senhor falou nesse texto, Ele disse assim: vocês verão que o Deus vivo está com vocês nessa nova etapa. E para provar isso, Ele diz: o Senhor colocará por terra todos os inimigos que estão na terra onde vocês estão chegando. E eu tinha acabado de ler em Atos 12, que o Senhor tinha expulsado os 7 povos da terra dos hebreus, quando eles entraram em Canaã, aliás. E aí quando eu vou ler o texto, ele declara quais são os povos ali, os jebuseus, os heteus. O Espírito Santo falou: não precisa vocês fazerem nada. Ele diz: eu estou neutralizando os inimigos que têm se levantado contra a minha igreja. Espíritos malignos de rebeldia, espíritos malignos de desânimo, espíritos malignos atacando os casamentos para gerar divórcio e destruição de matrimônio, atuações do inferno que tentam muitas vezes minar a igreja. Ele falou: sou eu que estou eliminando. Ele diz: apenas siga a arca. A arca é o quê?
a presença. Diga comigo, a arca é a presença. Então Deus deixou muito claro para mim, se nós seguirmos a presença e a direção dEle, Ele vai nos estabelecer na terra que Ele nos prometeu. Amém, queridos? Tem gente que talvez está aqui há 6 meses, tem outros há 1 ano, 2 anos. Nós estamos nesta rodovia desde 2007. Há 11 anos o Senhor tem nos feito promessas. E eu creio que está muito perto delas acontecerem. E aí Deus ministrou esse texto, logo após esse tempo com Ele ministrou esta palavra. Na verdade Ele já vinha trabalhando o livro de Atos, eu sabia que seria em Atos, mas ficou muito claro esta palavra. Atos 8 fala de uma mudança da igreja. Até o Atos 8, Raquel, nós vemos a igreja primitiva, ela parada, Davi, ela presa a Jerusalém. E eles ali começaram a fazer, Cristiano, grandes coisas em Jerusalém. Os discípulos de Jesus saíram pregando a ressurreição de Cristo e o propósito de Cristo em salvar todos os judeus, e muitas vidas foram impactadas. Nós conhecemos bem a história. Em um sermão foram 5.000, em outro sermão mais 3.000, e as pessoas iam sendo, como diz o livro de Atos capítulo 2, verso 40 e alguma coisa, e o Senhor ia acrescentando. Porém Jesus não morreu, Cláudio, apenas para os judeus. Quando Jesus ressuscitou e Ele encontrou os discípulos, Ele diz, preguem em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele falou, preguem em todos os lugares, mas os judeus estavam pregando aonde? Só em Jerusalém. Então Atos 8, ele representa, Juliana, a mudança da forma que Deus opera na salvação da humanidade. Até Atos 8 era só para os judeus, a partir de Atos 8 começa a ser levado para os gentios e para todos os povos. Agora, como que o Senhor começou a levar este avivamento, esta renovação? Como Deus começou a levar esta transformação, esta salvação que o Evangelho era apresentado através dos apóstolos? De uma forma não muito convencional. Eu preciso que você entenda, Deus Ele quer te avivar, dá um glória a Deus por isso. Deus Ele quer te usar, dá um glória a Deus por isso. E Ele tem 2 formas para fazer isso. A primeira, Bruna, é quando Ele nos dá uma direção, Karine, e nós assumimos essa direção, aceitamos essa direção, e agimos. Diga comigo, aceitar e agir. Jesus deu uma direção, pregue em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Eles estavam pregando? Sim. Mas em todos os lugares, Cristo, que o Senhor mandou? Não. Eles ficaram só em Jerusalém. Deus tem levantado pessoas porque Ele quer avivar, Ele quer usar. Ele quer impactar através da tua palavra, amém, queridos? Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. O problema é que às vezes nós nos escondemos. Ficamos onde é confortável, porque, Rodrigo, ficar em Jerusalém era confortável. Eles estavam em casa, perto da casa da mamãe, perto da casa da sogra. Não é bom morar perto da casa da sogra? É ruim quando a sogra vem e fica muito tempo na tua casa, mas quando você fica morar perto, não é bom que ela cuida das crianças, faz janta, é ou não é? Cuida de você ou não é? Por exemplo, amanhã é dia dos pais, onde que eu vou filar o almoço? A casa da sogra, é uma bênção. É confortável ficar perto da casa da mãe, sim ou não? Claro que é. Aconteceu alguma coisa, a gente corre para a casa da mãe. Acabou a água na tua casa, a mãe mora perto, você vai tomar banho na casa de quem? Da mãe. Acabou a luz na tua casa, vai tomar banho na casa de quem? Da mãe. Acabou o dinheiro na tua casa, vai comer na casa de quem? É da mãe, é claro. É confortável ficar em casa. Mas o Senhor, Séfora, não os chamou para pregarem só em Jerusalém. Entenda uma coisa, se Deus te chama para te avivar, para te renovar, para te levantar, e você não vai, acontece uma coisa. João, quando eles começaram a rejeitar a direção específica, eles estavam obedecendo, sim ou não? Eles estavam obedecendo, mas do jeito que o Senhor tinha dito, não. Então Deus dá uma mexidinha, e Deus levanta um cara. Deus começa a usar Paulo desde o momento em que Paulo persegue a igreja. Você já parou para pensar nisso? A gente acha que Paulo era endemoniado antes de ter um encontro com Jesus lá em Damasco. Paulo não era um endemoniado, ele já estava sendo usado por Jesus. Saulo começa a perseguir a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que ele começa a perseguição de tal forma, Júnior, que ele começa a matar os cristãos.
mata Estevão. Ele começa a levar presos cristãos. Ele começa a invadir a casa desses homens, ele começa a oprimir, e onde ele ficava sabendo que tinha um crente, ele invadia, ele prendia, ele oprimia. E o que os homens começaram a fazer quando começou a acontecer essa perseguição? Fugir. Agora, para onde que eles fugiram? Diga para mim. Judéia e Samaria. Fala comigo, Judéia e Samaria. Judéia e Samaria foram os lugares para onde os cristãos começaram a fugir. Por quê? Porque quando Deus quer te usar e você dá as costas para Ele, Ele permite que algumas tempestades comecem a te visitar. Eu vou responder hoje aqui a pergunta de algumas pessoas, talvez, o porquê que eu tenho sofrido tanto. Por que eu estou sofrendo? Por que é tanto deserto na minha vida? Eu saio de um e caio no outro. O pastor diz que deserto é só para passar, mas eu estou morando, já fiz casa. O pastor fala que tempestade é só de passagem, mas a minha ficou. E parece aqueles desenhos do Pica-Pau. Lembra que ele andava e tinha uma nuvem só na cabeça dele? Por que será? Todo mundo passa pela tempestade e a minha permanece. Porque talvez Ele te deu uma direção. Você ouviu e não obedeceu. E aí agora Ele está permitindo que você seja chacoalhado. Todo deserto que eu e você passamos tem um papel. Qual é o papel? Didático. O deserto tem o papel de nos ensinar. Diga, todo deserto é uma escola. E na escola a gente escolhe se a gente vai passar ou não. Se a gente vai fazer a prova e ser aprovado ou não. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas, porque quem me entregou essa palavra hoje foi Deus. Tem gente aqui que está passando por situações de aperto financeiro, profissional, casamento, espiritual, emocional, doença, só porque você não está obedecendo. O que você está passando é Deus te obrigando a se prostrar diante dele. Porque entenda uma coisa, meu irmão, enquanto não nos prostrarmos diante do Senhor, o deserto vai continuar apertando. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o nosso lugar é cara no chão, joelho, é prostrado como servo. Porque quando você quer tomar decisões na sua vida, você fica de pé altivo, olhando para Ele, de nariz com nariz, como se pudesse desafiar o Senhor. E essa é a pior posição que nós podemos ter. Essa é a pior posição que nós podemos ter. Então, pensa com carinho. A primeira chave para vivermos um avivamento e uma manifestação do Senhor é que nós precisamos obedecer, ou seremos provados para obedecer. Outra situação, por que passamos por lutas antes do Senhor nos usar? Porque o Senhor precisa provar o vaso. Se você fosse dono de uma fábrica de copos ou xícaras, você faria um teste de qualidade no seu produto antes de vender, sim ou não? E se fosse uma fábrica de xícaras, de canecas, como você faria o teste no seu produto? Encheria com algum líquido, sim ou não? De preferência algum líquido que pudesse comprometer a estrutura, se ela não estiver bem fabricada, por exemplo, uma água fervendo, sim ou não? E você fica esperando para ver se... Entenda uma coisa, tem algumas lutas que nós passamos que é Deus provando o vaso. Ele deixa algumas lutas virem na nossa vida para ver se a gente está bem selado. Porque o que Ele vai derramar, Sebastião, na sua vida é algo muito valioso. Se você não estiver pronto, vai perder. E Deus não faz nada para perder. Amém, queridos? Ele não perde, Ele só ganha. Amém, queridos? Então Ele deixa você passar por uma tempestade. Se você passa por uma tempestade, por um deserto, e começa a murmurar, Ele diz, opa, essa boca não está pronta. Se você passa por uma tempestade, e essa tempestade é financeira, e você começa a pegar algumas coisas da empresa, porque está meio apertado, Ele diz, opa, esse vaso não tem caráter. Quem está me entendendo, diga amém. Se você passa por alguma tempestade, você logo desanima, para de confiar, acha que tudo foi abandonado, Ele diz, opa, esse vaso não confia o suficiente. E Bia, Ele não vai colocar o que é valioso enquanto não estivermos prontos.
se rachar, ele não vai jogar fora. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar, Cláudia, e fazer outro. Porque vaso de barro é bom por causa disso. Nunca se perde. Quebra, mói, volta a ser barro e vai ser moldado. Talvez tem gente aqui que Deus já quebrou umas 3 vezes. Ah, Jesus. E aí você falou, agora ele desistiu de mim. Ele diz, não, eu só estou esperando você estar preparado. Talvez tem gente aqui, Will, que há muito tempo Deus quer avivar, Deus quer usar, mas você não deixa. Para de murmurar. Para de ser infiel. Para de dar as costas para Deus. Deixa Ele te usar, amém, queridos? Quem determina o tempo para ser usado por Deus não é mais Deus, porque Ele já liberou uma palavra. Agora somos nós. Eu contei a história do meu pai há umas 2 semanas atrás. Deus tinha uma promessa para usá-lo, mas ele não se deixou ser usado. Aquele vaso, né, mãe? Deus quebrou umas 20 vezes, irmão. Pensa num negócio. Aliás, acho que ele quebrava a gente toda semana. Porque o problema é o seguinte, meu irmão, quando você é o vaso sênior, ele quebra os vasinhos que está tudo junto. É verdade. Eu fico imaginando assim, sabe, o seu profeta da casa, os vasos ficam tudo dentro. E aí quando ele quebra, quebra todo mundo. E ele tem que fazer todo mundo. Gente, e nós perdemos uma conta de quantas vezes a gente passou por necessidade financeira. Perdemos uma conta de quantas vezes a gente passou por humilhação. Pelo amor de Deus. Mas se você não quiser, ele levanta um outro melhor do que você. Saul não quis. E aí ele levantou um Davi. E Davi, mesmo pecando mais do que Saul, ainda foi melhor do que Saul. Diga assim comigo, tenha misericórdia, Senhor. Então, o avivamento ele vai vir depois de deserto. Nós vamos ver toda a história do povo de Deus. Lá no Egito, eles precisavam de uma promessa, queriam viver uma promessa, ou seja, era um novo tempo de avivamento, sim ou não? Teve deserto. Depois o povo se afastou de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 17, se afastou de Deus, começaram a adorar Baal. O que Deus fez? Deus mandou terra seca, não chovia mais, deserto. Para quê? Para preparar, depois veio chuva, renovou o povo, sim ou não? Antes do avivamento, se Deus para te preparar, precisar te mandar para o deserto, ou te mandar tempestade na vida, tenha certeza, Ele vai permitir. Segunda situação, que nós precisamos entender, nesse texto também nós vamos entender isso. Quando somos aprovados por Deus, quando estamos preparados por Deus, uma situação ela vai ser evidente de que já estamos preparados. Qual é, pastor? É quando nós estamos dispostos a pregar em qualquer lugar, independente da situação. O texto que nós lemos diz ali, e então eles começaram a pregar por onde iam. Sim ou não? Está escrito isso na sua Bíblia também? Eles começaram a sair, ser expulsos, fugirem. E eles começaram a ir para a Judaia, Samaria. Eles tinham medo de morrer, mas eles não tinham medo de pregar. Eu vou repetir isso. Eles não queriam morrer, mas não tinham medo de pregar. Pastor, eu estou pronto, pastor, eu estou pronto, eu estou avivado. Se você está avivado, eu te pergunto, você tem pregado onde você vai? Onde você chega, você prega? Onde você chega, você abençoa as pessoas? Onde você chega, você muda a vida das pessoas? Onde você chega, você, não estou dizendo de ser fanático, querer levar todo mundo para o Evangelho, mas você tem coragem de apresentar o amor de Deus? Ai, pastor, eu tenho vergonha. Se você ainda tem vergonha, não está pronto. Ainda vai ter que vir uns desertos aí. Fala, misericórdia, Jesus. Porque quando nós estamos preparados, meu irmão, não importa onde a gente vai. Eu fui com o Anderson no cartório. Cheguei no cartório, comecei a conversar com o rapaz, já abençoei a vida dele, ele já descobriu que o cartório vai ser aqui do lado da igreja. Quando nós estávamos saindo do cartório, tinha um cara, né? Um grandão. O cara olhou e falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Estou desviado, pastor. Eu falei, rapaz, está desviado? Estou. Vim do interior de São Paulo, estou desviado. Eu falei, daí? Ele falou, meu pai tem uma loja de carro. Eu falei, então vou lá visitar a tua loja. Ele falou, pastor, eu sou um vaso quebrado. Eu falei, não tem problema, Deus faz o vaso de novo. Ele falou, será que ele pode? Eu falei, isso é a especialidade dele. Eu já estava na porta do carro, o rapaz que me atendeu veio correndo. Pastor, só um minutinho que foi. A dona do cartório quer te conhecer. Voltei lá, ficamos mais uns 40 minutos com a dona do cartório. Uns 40 acho que eu abusei, uns 25 pelo menos, né? Irmão,
onde eu vou, eu não tenho vergonha de falar do amor de Deus. E eu não assusto as pessoas com a minha forma de apresentar Jesus. Eu não assusto. Eu falo na linguagem delas. Cheguei na livraria comprar um livro, a mulher estava com um braço inteiro de tatuagem, piercing. Olhei e falei, filha, bonita as suas tatuagens. Ela falou, gostou? Eu falei, achei muito 10. Se colocasse Jesus aqui, então ficava maneiro. Ela falou, você acha? Eu falei, porque é o nome mais lindo que existe. Ela falou, o que você é? Eu falei, sou pastor. Ela falou, mas pastor gosta de gente tatuada? Eu falei, Jesus vai amar você do jeito que você está. Eu vi uma lagriminha dela derramando assim. Pastor, a igreja aprova a tatuagem? Eu não falei isso. Eu falei que Jesus ama ela do jeito que ela está. Vocês entenderam? Amém? Porque Ele não está preocupado como as pessoas estão, mas sim como elas ficarão. Pastor, eu ainda tenho dificuldade de falar do amor de Deus. Então talvez ainda não está preparado. Terceira situação para nós sermos avivados, eu encerro aqui. O texto diz que quando Felipe, ele foi para aquela cidade, ele começou a pregar, e as pessoas começaram a ser transformadas, Leandro. Ele começou a manifestar os sinais de Deus. Milagres começaram a acontecer, demônios começaram a ir embora da vida das pessoas. E o que ele começou a apresentar, começou a transformar a história e a vida das pessoas de uma forma que a cidade inteira parou. E junto dessa cidade veio um mago, um mágico, um feiticeiro chamado Simão. A Bíblia diz que o evangelho aparentemente foi tão impactante que Simão se converteu e foi batizado, só que tinha um problema. Simão só aparentemente foi convertido, ele não foi transformado pelo evangelho. E o que eu entendo é que quando Deus começa a me levantar, Márcio, para ser usado por Ele, o diabo vai colocar pessoas para roubar o nosso foco. Quem está me entendendo, diga amém. Simão, ele não tinha o propósito de viver salvação, não. Sabe o que Simão tinha? Propósito de desviar Felipe do propósito dele de gerar salvação. E ele começou a andar, eu fico imaginando, quando você lê as histórias e começa a entender um pouco da história, e eu gosto muito de ler os comentários bíblicos de cada livro, quando você começa a ler os comentários, principalmente do autor de King James, você vai descobrir uma coisa. Simão, ele começou a fazer parte dos obreiros de Filipe. Ele era quase um diácono da igreja, sabia disso? E ele começou então a participar do processo, e onde Filipe ia, e ele queria viver aquilo, e talvez Filipe ficou impactado. Eu ganhei o macumbeiro da cidade. O dono do terreiro é crente. Só que Simão, ele não queria Jesus, ele queria só o poder. E a Bíblia diz que quando Pedro e João vieram visitar Samaria, sabendo do que estava acontecendo naquela cidade, eles viram que Simão tinha uma outra motivação. Eles ministraram o Espírito Santo na vida das pessoas, e o que aconteceu aqui, aconteceu lá, pessoas começaram a ser batizadas. E eu pergunto, Simão foi batizado? Diz aqui o texto, lá no finalzinho diz, tanto homens quanto mulheres foram cheios do Espírito Santo, mas Simão não, porque Simão não estava pronto, ele não queria. O propósito dele não era salvação, o propósito dele era bagunçar o negócio. Tem gente que o diabo coloca no teu caminho quando você está perto de Deus para bagunçar. Você está sendo usado por Deus, daí começa a aparecer aquele primo que nunca ia na tua casa, e ele só aparece na hora do culto. Aquele amigo que faz tempo que não chega e aparece, fala, rapaz, vou levar ele para Jesus, mas ele só te leva para o boteco. Toda vez que ele chega na tua casa, já chega com uma lata de cerveja. Quando você fala que não vai tomar, ele fala, que isso? Cuidado com os Simãos. Cuidado com os Simãos. Sabe onde Simão revelou o coração? Quando ele chegou para Pedro e falou assim, quanto vocês querem para me transferir esse poder que vocês têm de dar o Espírito Santo para as pessoas? Olha a motivação dele. Quando nós estamos para ser usados por Deus, quem quer ser usado, diga amém. Esteja preparado para o deserto. Você tem que estar disposto a pregar aonde você for, mesmo com deserto. E esteja preparado para os Simãos. Eles vão aparecer no seu caminho. E o problema é que essas pessoas, elas falam coisas que entram em nossos ouvidos. E o problema não está em apenas relacionar com pessoas, mas principalmente ouvir pessoas. Tem duas coisas que vão te atrapalhar.
o que você ouve e o que você vê. E a maioria das coisas que você ouve são de pessoas que estão perto, e do que você vê são de que pessoas mandam para você. Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas um dia eu quero ter mais tempo para a gente entrar nisso. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com quem você está ouvindo. Amém, queridos?